Olá, meus queridos amigos e queridos mesmo, né, de Natal e aí especialmente do, da FESA, né, do Família Espírita Ceareiros do Amanhã. É com muita alegria que estamos neste momento realizando esta palestra para vocês e quero compartilhar com vocês o meu desejo sincero de enviar as vibrações carinhosas do meu abraço para nossa querida Nazaré, no plano espiritual, nas suas tarefas diversas, assim como para todos vocês, queridos dos nossos corações. É com muita alegria que recebemos a ligação de Valma, de Ulisses, na combinação aí com Murilo, para que pudéssemos refletir com vocês sobre esta questão. A pandemia e transição planetária, atualidade terrena e espiritual. Assim, nós definimos, né, essa abordagem que vamos fazer para tratar aí desse momento, né, que vivemos tanto na perspectiva terrena quanto na perspectiva espiritual. E quero começar dividindo com vocês uma oração belíssima que consta no final da obra Nos Domínios da Mediunidade, do nosso querido André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier, que é uma oração, né, que André Luiz foi convidado a fazer naquele momento de despedida daquelas atividades que eles concluíam e que foram relatadas no livro Nos Domínios da Mediunidade, que é uma obra fantástica que nós recomendamos sempre, né? Mais do que a leitura, o estudo da mesma. Então, nosso querido Aulus, né, nesse repositório de sabedoria, de conhecimentos que oferece para todos nós, sentindo as intenções, a perspectiva da solicitação, inclusive, designa solicitando que André Luiz fizesse a oração. No que André Luiz nos traz esse conteúdo maravilhoso. Senhor Jesus, faze-nos dignos daqueles que espalham a verdade e o amor. Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas, que se engrandecem no amparo aos semelhantes. Ajuda os que se despreocupam de si mesmos, distribuindo em teu nome a esperança e a paz. Ensina-nos a honrar-te os discípulos fiéis com o respeito e o carinho que lhes devemos. Extirpa do campo de nossas almas a erva daninha da indisciplina e do orgulho, para que a simplicidade nos favoreça a renovação. Não nos deixes confiados à própria cegueira e guia-nos o passo no rumo daqueles companheiros que se elevam humilhando-se, e que por serem nobres e grandes diante de ti não se sentem diminuídos em se fazendo pequeninos a fim de auxiliar-nos. Glorifica-os, Senhor, coroando-lhes a fronte com os teus lauréis de luz. Naquele momento, André Luiz, de forma extremamente sensível e inteligente, se referia, portanto, ao benfeitor, Aulus, que ali se encontrava e que, quando todos tinham a expectativa de que ele fizesse a oração, ele abre mão da possibilidade, não é? Criando, portanto,
a oportunidade de André Luiz nos oferecer essa belíssima oração. E é exatamente aí, amparados nessa perspectiva de amorosidade de luz, que lembramos mais uma vez a vocês que vamos tratar do tema pandemia e transição planetária, atualidade terrena e espiritual, conforme nos foi solicitado. E dentro desta perspectiva, meus queridos, nós vamos trabalhar algumas questões que julgamos muito oportunas, dentro aí do cenário que nos busca neste momento, dentro da oportunidade que temos de naturalmente pensarmos sobre algumas questões. E nós fizemos uma escolha de trazermos aqui, a princípio, alguns fragmentos de 2 textos constantes na Revista Espírita, e a partir daí discutir as nossas questões, refletir com vocês e mostrar aí essas referências espirituais que temos recebido, que temos vivido nesse tempo aí de trabalho dentro desse contexto atual. E vamos encontrar exatamente na Revista Espírita, o Jornal de Estudos Psicológicos de 1867, na edição de julho, a referência à epidemia na ilha Maurícia, que vocês podem consultar na própria obra diretamente ou na Kardecpédia, que já nos traz de pronto a informação. Vários espíritos nos anunciaram, uns claramente, outros em termos proféticos, um flagelo destruidor prestes a nos ferir. E aí observem uma questão muito importante que consideramos nesse contexto. Nós temos as mais diversas informações. Nós temos exatamente como nos é apresentado a oportunidade de pensarmos, não é, sobre a perspectiva desses elementos que nos sejam oferecidos, como podemos ver, não é, como objetivo nosso. O que pretendemos mostrar nas nossas reflexões de hoje, nessa palestra? Que nunca nos faltou informações do mundo espiritual para nossas vidas. Assim como desejamos que observe os padrões que se repetem através dos tempos. Os padrões que se repetem através dos tempos. E isso nos faz pensar exatamente sobre, todas as informações que nós recebemos da espiritualidade amiga, através da literatura, através dos nossos contatos mediúnicos, das experiências que temos nas reuniões mediúnicas, que ouvimos através de outros médiuns, e agora, então, com todas essas possibilidades, através da internet, nas mais variadas lives, nos encontros, nos estudos, nas mensagens que são divulgadas, e aí óbvio que sempre aplicando os critérios que Kardec nos recomenda e que nos faz, portanto, observar a importância desse cuidado e desse zelo no que diz respeito à veiculação de informações. E observarmos que os padrões se repetem, através dos tempos, enquanto nós não nos dispomos efetivamente a uma mudança em termos espirituais. Então, nós vamos, a partir de agora, observarmos aí esses elementos que serão apresentados, a princípio, a partir da
dessa mensagem que temos, o contato sobre a epidemia na Ilha Maurícia, na Revista Espírita de julho de 1867, e que, naturalmente, vamos fazendo as considerações e aí fechamos, né, com a explicitação dos elementos de forma bem didática, bem posta para a visibilização. Muito bem, continuando aí, nós vamos encontrar exatamente neste texto da epidemia, e aí assim, vale lembrar que neste caso é uma epidemia, não estava na condição do que vivemos hoje, que é uma pandemia, que é algo em todo o mundo. Mas mesmo assim serve para extrairmos o que pretendemos. Tomamos estas revelações do ponto de vista moral e não do ponto de vista físico. Subitamente, uma moléstia estranha rompe nesta pobre ilha. Uma febre sem nome que reveste todas as formas. Começa suavemente, hipocritamente, depois aumenta e derruba todos os que ela atinge. E agora, uma verdadeira peste. Observem o quanto essa é uma questão séria para pensarmos. Tá? Ele começa, isso das cartas que Kardec recebe, né? e vai nos fazendo pensar sobre essas informações e fazer as análises. Lembrando que a Revista Espírita equivale, na época do Espiritismo em construção, ao Espiritismo vivo, aquilo que estava ali acontecendo, e as pessoas iam informando, colocando os elementos, Kardec ia avaliando, discutindo as questões, refletindo, trazendo as informações espirituais. Se refere como uma moléstia estranha. Bom, me parece que a gente vive uma situação bem parecida com a pandemia Covid-19, o novo coronavírus. Então, assim, temos aí a moléstia estranha. Tem sim, das mais diversas formas. Tivemos casos e temos casos que apresentou febre, é verdade, tivemos. E como se reveste essa questão? Nossa, variou bastante de pessoa para pessoa. Inclusive temos os casos assintomáticos. A pessoa contrai, mas não adoece, mas pode transferir, pode contaminar outras pessoas. E aí nos diz que começa suavemente, e aí usa de forma interessante o termo da hipocrisia, hipocriticamente, né? Então, assim, observe que os hipócritas, na acepção e que Jesus usou no Evangelho, diz respeito àquelas pessoas que falseiam a realidade, que têm uma incoerência, um discurso diferente da prática e vice-versa. O que a gente pode observar nesse contexto, né? Uma característica muito, vamos dizer assim, de grande mobilidade, o que torna difícil se chegar mais imediatamente à definição de um padrão, o estabelecimento de uma linha de reações, né? Ou vamos dizer assim, de comportamento da doença e dos doentes. E aí, interessante, depois aumenta e derruba todos o que ela atinge, inclusive com a questão que podemos registrar da oxiometria, porque às vezes a pessoa fica esperando já ter a falta de ar, de ficar assim, e não é assim que acontece. Quando isso chega a acontecer, o pulmão já está bastante comprometido. Bom, mas vamos lá, temos muito mais elementos para a gente poder pensar nesse cenário. Continuando, a informação que Kardec recebe diz respeito também
além da perspectiva da peste, da enfermidade, também a condição médica. E aí nós temos aí, olha, os médicos não a entendem. Todos os que foram atingidos não puderam ser curados até agora. Olha só, no momento em que a pessoa escrevia dando essa informação a Kardec, ninguém tinha conseguido almejar a cura, alcançar, melhor dizendo. São terríveis acessos que vos prostram e vos torturam durante pelo menos 12 horas, atacando cada um a seu turno, cada órgão importante. Depois, o mal cessa durante 1 ou 2 dias, deixando o doente abatido até o próximo acesso, e ele se vai, assim, mais ou menos rapidamente para o termo fatal. E aí observe que detalhe interessante para as nossas observações. Bom, eu vivi a experiência Covid no dia 7 de setembro de 2020. Eu fui internado diretamente para a UTI com um comprometimento pulmonar significativo e com dificuldade de se dizer mais ou menos o percentual. Médicos, tivemos avaliações diversas, de pneumologista afirmar que era mais de 50%, outros afirmarem de 30% a 50% ou mais. Então, assim, foi difícil, em função da configuração que estava meu pulmão, de definir aí, portanto, o que seria precisamente, vamos dizer assim. Então, não se conseguia. À época, os órgãos mais importantes, e tivemos que ter esse cuidado, era coração, pulmão, coração e cérebro. Depois, nessas variáveis que temos vistos aí, outros órgãos começam a aparecer aí como, vamos dizer assim, alvo do ataque do vírus. Fígado, por exemplo, pessoas com dificuldade em rins. Então, assim, as situações vão acontecendo, e observem que órgãos importantes. Então, assim, dentro dessa perspectiva, e tem aí quando ele fala, inclusive, da questão do doente abatido, para vocês terem uma ideia, eu ainda hoje, eu tenho que fazer fisioterapia respiratória para melhorar a minha capacidade respiratória, porque eu ainda canso. Se eu tomar um banho rápido, por exemplo, mais rapidamente, eu me sinto cansado. Nas atividades de exposição, não tem mais aparecido, assim, graças a Deus, em função da própria sustentação que a espiritualidade oferece, e que efetivamente estamos bem melhores em relação a toda a questão que vivemos. Foram 10 dias na UTI, não tivemos a necessidade de ser entubados, mas com oxigênio predominantemente teve todo o período, mais 2 dias em leito, depois mais 14 dias do isolamento domiciliar, e todas as questões advindas a partir daí. Eu fiquei com o meu corpo, a minha musculatura, tão debilitada, que em um exame que eu fiz, em que se avaliou a minha configuração de impedância, a configuração do meu organismo, da minha musculatura, foi avaliada em que eu estava com o corpo de uma pessoa de 80 anos. Em função da flacidez que estava a musculatura, da massa magra que eu tinha perdido, e aí todos os acompanhamentos que tive que fazer depois, com pneumologista, com neurologista, para ver se o cérebro estava tudo bem, as funções cognitivas. Então, assim, foi um momento de grandes reflexões para mim e para aqueles que estavam em torno da questão. E realmente, o cansaço, o abatimento que se fica é algo estranho. Sabe, o organismo não reage. E aí, óbvio,
que, como eu estou falando com vocês aqui agora, não houve a desencarnação, mas muitas pessoas, como diz aqui, para o termo fatal, não conseguiram, por exemplo, a recuperação. Antes, predominantemente, eram as pessoas idosas, agora temos aí pessoas de todas as idades chegando a óbito em função do Covid-19. Quando a gente começa a pensar sobre essas questões e avaliar, portanto, como nós lidamos com essas possibilidades, o que efetivamente tem acontecido em termos, né, desta finalidade, do porquê está acontecendo essas questões, e todos temos tido as informações as mais variadas, inegavelmente das fontes mais variadas. Interessante que na vivência dessa epidemia, na época que estamos falando da Ilha Maurício, olha só, né, o que é relatado para Kardec, que ele apresenta para nós nesse momento, né, nesse contexto aí que vivenciamos. E nos chama a atenção cada vez mais para podermos, né, entender um pouco mais o quanto a vida nos convida para pensarmos um pouco mais sobre a situação. E aí observem, para mim, diz o relator, o informante para Kardec, né, o correspondente, vejo que tudo isto, um desses flagelos anunciados, vejo em tudo isto um desses flagelos anunciados, que já havia sido informado, que devem retirar do mundo uma parte da geração presente, que tem como finalidade operar uma renovação que se tornou necessária. Vou dar-vos um exemplo das infâmias que aqui se passam. E olhe só que questão extremamente interessante da gente poder observar. Falamos da finalidade de operar uma renovação que se tornou necessária. E o critério. Filosoficamente necessário é aquilo que tem que ser e não pode deixar de ser. A experiência de nascer e de morrer, né, a desencarnação, é uma experiência natural, é uma experiência necessária. Todos que nascem, morrem. Então, quando nós começamos a pensar sobre essa perspectiva no horizonte de uma contribuição que a doutrina espírita nos oferece, nós começamos a ver que, de fato, olha, tem sim aí elementos muito enriquecedores para as nossas reflexões, inclusive para o nosso amadurecimento psicológico e espiritual. E aí, nesse ponto, né, a gente começa a observar e vai ser apresentado no próprio texto, e que a gente traz aqui um fragmento, para a gente poder observar com cuidado o quanto essa circunstância nos oferece em termos de substância que é apresentada, como seria a questão da medicação, e todo o problema que aconteceu, inclusive de ordem financeira, econômico-financeira no processo. Então, e aí tá, eu preferi colocar uma fonte menor para que vocês tenham um retrato, que é algo mais informativo, mas que vamos fazer a leitura com vocês dessas informações. Aí nós temos o quinino, que era a substância utilizada na época para o tratamento. O quinino em dose muito forte detém os acessos apenas por alguns dias. Em dose muito forte, olha a medida. A dosagem, é o único específico capaz de parar. Ou seja, o único medicamento capaz de apresentar algum resultado, ao menos momentaneamente, ou seja, uma atuação relativa. Os progressos da cruel moléstia que nos dizima.
Continuando, olhe só essas informações, veja se isso não é extremamente atual, esse é padrão. Os negociantes e farmacêuticos tinham-no em certa quantidade, o quinino, que eles custava cerca de 7 francos a onça, uma medida que eles usavam à época. Ora, como esse remédio era forçosamente comprado por todo mundo, aqueles senhores aproveitaram a ocasião para elevar o preço normal da porção de um indivíduo, de 1 para 15 francos. Depois o quinino veio a faltar. Óbvio, a demanda passou a ser maior do que a oferta. Por isso, aqueles que o tinham ou que o recebiam pelo correio vendiam ao preço fabuloso de 2,50 francos o grão no varejo e no atacado a 675 e 800 francos a onça. Era 7 a onça. Em uma porção entram pelo menos 30 grãos, o que eleva a porção para 75 francos. Assim, só os ricos podiam comprar, e aqueles negociantes viam com indiferença milhares de infelizes expirarem ao seu redor, por falta do dinheiro necessário para adquirir o medicamento. E completa. Que dizeis disto? É história. Ainda neste momento, o quinino chega em quantidade. As farmácias regurgitam. Não obstante, os farmacêuticos não querem dar uma dose por menos de 12,50 francos. Assim, os pobres morrem sempre, olhando desolados esse tesouro que não podem alcançar. Aí assim, é mole, é pouco, melhor dizendo, ou querem mais? Observem que enquanto, na perspectiva espírita, o egoísmo foi uma das grandes chagas da humanidade, dificilmente vamos pensar nos outros, estando na situação para aproveitar a oportunidade. Ora, mas em uma situação crítica desta, em que as pessoas estão morrendo, em que as pessoas estão carecendo dessa substância, mas o que é a morte? Sim, a questão não está vinculada à questão, a questão não está vinculada ao elemento pontual da morte. Somos imortalistas, mas a ambição, ao aproveitamento ilícito da situação. Mas não é ilícito? Claro que é ilícito. Qualquer pessoa de bom senso sabe que não é lícito cobrar acima do que se deve, acima do que, vamos dizer assim, é considerado razoável, aceitável em termos de lucratividade. Quando a gente começa a pensar sobre essas questões dentro de uma perspectiva ética, a gente começa a observar o quanto, por exemplo, o oportunismo ganha corpo dentro de nós. Dentro de nós. Porque aqui eu estou falando do remédio, mas nós temos várias situações, por exemplo, que nos levam a pensar sobre esse contexto. Quando tem em algum lugar alguma catástrofe, alguma enchente, o atentado, das Torres Gêmeas. Tem lugares que aí, em função disso, os taxistas, por exemplo, não vão cobrar a corrida, vou levar essas pessoas que viveram esse drama e tal, gratuitamente, é a minha colaboração. É o outro que tem água e diz assim, não, água, em uma situação dessa, eu não vou cobrar, eu vou doar para quem estiver precisando tomar um pouco de água aqui agora. E por aí, outras tantas situações que podemos observar, que naturalmente irão se apresentar para nós dentro desse contexto que a gente acaba por viver nesse cenário aí que a gente abraça quando se percebe exatamente nesse contexto. E aí a grande questão, como
O que é que podemos extrair dessas questões? Vamos dizer assim, dessa denúncia. 1867, estamos em 2021, o início lá 2020. Eu recordo, em janeiro de 2020, nós estávamos na Caravana da Esperança, nas palestras na Europa, Espanha, Alemanha, Inglaterra, Itália, Irlanda. E quando nós estávamos na Itália, em Biella, na cidade de Biella, ficamos hospedados na casa de amigos muito queridos e ele, dono de uma empresa que tem, que presta serviços, né, para outros países, e tinha funcionários dele que estavam na China, que foram lá para montar uns equipamentos, industriais. Ora, no que já estava o problema na China acontecendo, ele tinha que ficar buscando as mais variadas formas para conseguir trazer os seus funcionários de volta para a Itália. E não estava conseguindo de jeito nenhum, porque a determinação lá era quem aparecesse, saísse do hotel, de casa, do que, era fuzilado, era morto. Então, assim, sem falar que quando isso explodiu, em janeiro, porque sabemos, as informações temos que desde novembro os acontecimentos já estavam. E aí, assim, sem querer divulgar a informação, e chegamos ao que estamos ainda hoje. Então, assim, quando a gente começa a pensar sobre essas questões, da gravidade desses acontecimentos para nós, nós não podemos esquecer que nós estamos em um momento agudo de transição planetária. As obras mais diversas são apresentadas e trazem informações extremamente importantes para nós. Uma das últimas, publicadas agora, do Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos trazendo informações desse contexto da pandemia, dessa transição para o mundo de regeneração. E nós vamos buscando observar algumas questões extremamente importantes, e a partir de agora, eu cito a Revista Espírita de 1865, de novembro, com o tema O Espiritismo e a Cólera, que lá no início, quando a questão da pandemia acabou alcançando o Brasil de forma mais grave, recordo que Dr. Hans fez uma palestra no canal do YouTube do CEP, Centro Espírita Porto da Esperança, em que ele tratou exatamente sobre essa questão da pandemia e utilizou esse texto, O Espiritismo e a Cólera, mostrando umas relações e trazendo algumas explicações importantes. Quem desejar assistir essa palestra pode buscar no canal, no YouTube do Centro Espírita Porto da Esperança, e irá localizar no ano passado. Agora aqui de cabeça eu não lembro o dia em que aconteceu essa palestra, mas foi num dia de domingo, nas palestras doutrinárias que temos no CEP, no Porto da Esperança, e que todas elas são transmitidas pelo canal no YouTube. Então podem sim ter acesso. E aí observem aqui agora, conforme anunciei, que vamos ter alguns elementos agora para a nossa reflexão a partir da edição da Revista Espírita, de novembro de 1865, O Espiritismo e a Cólera. Também foi consultada no Kardecpédia. Sabeis que muitas vezes em casos semelhantes o medo é pior que o mal. O medo é pior que o mal. Quantos casos temos acompanhado de pessoas com tentativas de suicídio, com, vamos dizer assim, a tentativa que foi operacionalizada, a ideia obsessiva sobre o suicídio, e pessoas mesmo que cometeram o suicídio direto. E aqueles outros que estariam na categorização do suicídio indireto.
Em casos de ataque, importa não negligenciar os primeiros sintomas. Mas olha, 1865, desde sempre se sabe disto. Mas tivemos um momento que a informação foi exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Não é? Vá para casa, se piorar, você volta. Ok? E aí, olhe só a preciosidade, a confiança em si e em Deus é, em tais circunstâncias, o primeiro elemento da saúde. Da saúde, a confiança em si e em Deus. Por quê? Porque quando nós estamos sem confiança em nós nos sentimos fragilizados emocionalmente e isto reduz a nossa capacidade de defesa, afeta o nosso sistema imunológico. E no caso da confiança em Deus, que é a nossa fonte geradora de todas as possibilidades, o exercício de fé, que está provado cientificamente, a neurociência já provou que partes do nosso cérebro são ativados, né, que eles chamam do ponto de Deus, são ativados como resultado de algumas posturas, ajoelhado, baixar a cabeça, né, como é muito comum ou habitual fazermos em um momento de oração, ou então elevar a cabeça, tá? De joelhos, ou baixando a cabeça, ou olhar para cima, elevando a cabeça. O nosso cérebro ativa determinados pontos que os cientistas começaram a chamar do ponto de Deus, porque o ajoelhar, o baixar a cabeça e o comportamento, a ação de olhar para cima remetem a situações de oração, de humildade, de reverência e de louvar, né? A louvação. Quando nós buscamos nessa perspectiva essa relação entre a terra e o céu, que nos convida a pensar de forma muito necessária sobre o quanto nós podemos ser aí auxiliados nesse processo. Podemos receber as contribuições mais importantes. E nós vamos, sim, a partir de agora, pensarmos juntos com vocês, dentro disso que já foi aí oferecido pela Revista Espírita, e fizemos essa opção. Poderíamos buscar no Livro dos Espíritos os fundamentos, quando se fala da lei de conservação, da lei de destruição, lei de sociedade, a lei de liberdade, de justiça. Olha, não falta fundamento para pensarmos com propriedade, com ponderação, de forma bem abalizada, no exercício da fé raciocinada, conforme aprendemos no Espiritismo. No Evangelho, as aflições anteriores, as aflições atuais, toda a questão da resignação, da obediência. Olha, sem dúvida alguma, nós temos na doutrina espírita infinitas possibilidades de entendimento para as questões que vivemos na atualidade. E então, vamos lá, mais um pouquinho. Algumas recomendações espirituais para tentarmos em termos dos padrões mentais, dos estados emocionais, dos hábitos oracionais, dos processos obsessivos, a preparação e disponibilização para as atividades durante o sono. E vamos explicar algumas coisinhas agora relacionadas a essas recomendações espirituais. Bom, desde sempre a própria codificação traz essas informações. Os antigos filósofos se referiam a essas questões. E vamos encontrar também no livro O Homem e Suas Buscas, do Espírito Samuel Bulamarca, que tivemos a oportunidade de receber psicograficamente. A obra de André Luiz cita nas mais diferentes situações a questão dos padrões mentais. Então, assim, lembrando uma pergunta que o Espírito Samuel Bulamarca nos faz no livro Porto de Esperança, quando ele nos faz pensar sobre o que temos pensado
né, no capítulo sobre pensamentos. Quais são as ideias que têm predominado em sua mente, em sua cabeça neste momento? No último dia, na última semana, todas as vezes que eu faço essa avaliação, eu identifico questões que estão se repetindo em minha mente, que estão se mantendo. Se boas, se positivos, os pensamentos, ótimo, maravilha, estou bem. Né? Se não, eu passo a ter um problema sério aí nesse contexto. A questão dos estados emocionais. Né? Como andam minhas emoções, a questão da ansiedade, dos medos, como já foi mencionado, a irascibilidade, né? A raiva, eu estou perdendo o controle com pouca coisa. Por que isso está acontecendo? De que forma? Porque está tudo, né, difícil, essa preocupação, perder de entes queridos, a minha empresa, o meu emprego me obrigando a ir trabalhar, o risco que eu corro com isso, e todo mundo em casa, aquela convivência hoje forçada por conta do isolamento social. Então, assim, o home office, né, tendo que trabalhar de casa, e ok, foi uma mudança grande, né, é verdade, mas assim, vamos pensar, olha, no que é que de bom isso pode trazer. Veja o boom que teve em termos da utilização tecnológica por todos nós. Esse é um ganho. Esse é um ganho. Mas nem todo mundo tem acesso, mas olha, mas esse critério sempre existiu. Vamos buscar, sim, ampliar as possibilidades, reduzir o custo, sei lá, em termos estruturais, do que o governo possa oferecer, inclusive na perspectiva da educação. Tudo bem, vamos buscar melhorias para todos, vamos. Mas olha, sempre tivemos pessoas que não tiveram acesso. Aí, por exemplo, para trabalhar, eu estou, né, desde o começo, porque assim, na universidade, que é estadual que eu trabalho, assim como na federal, houve uma demora maior para começar o ensino remoto, em função de toda uma discussão e dessas questões aqui que eu já falei, mas nas faculdades, né, privadas, não foi imediato, foi a hora de estabelecer o isolamento social, acionaram as possibilidades, contrataram plataformas virtuais e começamos com muita brevidade as aulas remotas. Então, assim, quando a gente começa a observar, olha, por exemplo, eu tenho, sim, eu posso ter alguns problemas, como, por exemplo, oscilações da internet, a internet cair, pode, mas, olha, hoje eu não preciso viver o problema do trânsito, tendo que ir para a universidade, para a faculdade. Se teve acidente no trânsito, que me impossibilite, por exemplo, chegar na universidade ou na faculdade, ou que me atrase. Algumas coisas não aconteceram, mas outras, sim, vão acontecer. Ou a gente pensa que no mundo espiritual, volitar é se locomover, não tem nenhuma interferência, tem aqueles que não conseguem, precisa de transporte externo e não a volitação, ou se locomover pela própria força do pensamento. Tem, quando vai fazer percursos que passa por frequências vibratórias diferentes, se não sente ali o impacto daquelas vibrações, claro que sente. As pessoas que vivem essas experiências de forma mais consciente sabem disso. Tá? Existe sim a interferência, a turbulência, um maior desgaste de nós, assim como quando fazemos uma viagem em um carro mais confortável, em um carro menos confortável, com ar-condicionado ou sem ar-condicionado, uma estrada boa de se dirigir, com boas condições, outra com condições difíceis, ou mesmo não sendo asfaltada. Então, assim, tem todas as questões. Ora,
Se tem tudo isso, tanto em uma possibilidade quanto em outra, como que eu estou cuidando das minhas emoções? De que forma eu estou lidando com isso? E aí os espíritos chamam a atenção, então, o que queremos dizer? Este é mais um momento de oportunidade de desenvolvimento da nossa educação emocional. Dos hábitos oracionais. Temos hábito, não temos hábito? Como é que é isso? Mas porque eu não gosto muito de orar, ou outros eu prefiro meditar. Aí outros dizem, meditar para mim é uma perda de tempo, ficar ali parado com tanta coisa para fazer. Olha, vimos aqui que no mundo espiritual, mesmo os benfeitores mais esclarecidos têm o hábito da oração. E eles especialmente. A gente sabe que a oração nos potencializa energeticamente, nos conecta com as vibrações superiores, pacifica o nosso interior, estimula o nosso sistema imunológico, abre as possibilidades, né, do bom humor, da alegria, porque estamos em frequências ou buscando frequências mais elevadas. Então, nós ficamos pensando por que os espíritos ficam tanto insistindo nos hábitos oracionais? Porque cumpre uma função muito benéfica em nossas vidas. Pedi e obtereis. A gratidão, o louvar. Se pensarmos na síntese que é o Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, que traz essas três ações, o pedir, o agradecer, o louvar, ou o louvar, o pedir, o agradecer. Gente, como nós, mas olha, é verdade, nossa, fez aquele momento, pois é, adequa ao seu estilo, mas tenha o hábito oracional, busque elevar cada vez mais sua vibração. Isso faz bem para nós, faz bem para o ambiente que nós estamos, faz bem para as pessoas com as quais convivemos, quer seja profissionalmente, quer seja virtualmente, quer seja no âmbito da família. A atenção aos processos obsessivos, ao ensimesmamento, às contrariedades que são retroalimentadas, às ideias suicidas, a esse desespero, ao medo exacerbado, aos processos fóbicos, às dificuldades de sono ou dormir demais. E aí cito mais uma vez aqui o livro Porto de Esperança, do Espírito Samuel Bulamarque, no capítulo sobre o sono, que ele diz que a gente pode sim, tanto através do sono como através da insônia, estarmos fugindo de realidades que precisamos apresentar. Ora, na insônia a gente foge da realidade espiritual. E dormindo demais a gente está fugindo da realidade física. Então encontrar sempre essa medida devida. Mas por que isso? Ora, os espíritos recomendam, preparem-se. Ultimamente tem sido assim, Dr. Hans tem solicitado bastante isto. Preparem-se, disponibilizem-se para dormir, para estar durante o sono em atividades espirituais. As demandas aumentaram muito, o número de óbitos, o número de necessitados, das mais diversas questões, porque assim, com todas as outras enfermidades, todo mundo continua desencarnando, mas Covid agora. Então assim, quando a gente começa a pensar sobre essa perspectiva, dá para imaginar o quanto os espíritos estão atuando. O Dr. Hans nos informou também em que, porque vocês sabem, nem todos os espíritos desencarnados querem trabalhar na crosta. Outros se dedicam às atividades nas colônias espirituais e em outras coisas. E aí eles abriram, fizeram uma campanha solicitando que neste momento se precisava de um maior contingente, de um maior número de trabalhadores na crosta, para auxiliar neste momento a humanidade, neste momento de aguda transição planetária, em função da pandemia. E tem dito em diversas oportunidades, Dr. Hans, a quem nos referimos agora, solicitando a nós
que ao dormir, faça sua oração antes, se prepare, se coloque disponível para auxiliar a equipe espiritual no que for possível, porque toda ajuda é bem-vinda. E isso nos faz, sem dúvida alguma, pensar, né, nessas possibilidades aí que se apresentam para nós e que agora nos permite algumas reflexões conclusivas, como, por exemplo, a questão da morte e da imortalidade. Como nós estamos lidando com a morte? Como nós estamos lidando com esta situação que nos chega, nos convidando a pensar cada vez mais? Como anda a nossa convicção em torno da imortalidade? Não é? Então, assim, nós precisamos pensar sobre essa perspectiva e compreender ainda mais profundamente a transição, ou seja, o processo evolutivo ele é contínuo, mas existem momentos em que se torna mais agudo o momento que está sendo chamado da transição planetária neste momento. Pensarmos sobre a lei de causa e efeitos. Uma causa pode gerar vários efeitos. Esta é uma lei espiritual. Encontramos ensinamentos preciosos no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, inclusive na ciência clássica, informações que nos convidam a pensar sobre essa compreensão. Ou seja, o que está acontecendo não é sem razão de ser, não é por acaso. E aí somos chamados, mais que convidados, convocados, constrangidos até ao amadurecimento psicológico frente aos acontecimentos que aí evidenciamos. E de forma bem simples, como podemos entender o amadurecimento psicológico? O descobrirmos uma forma sensata, ponderada, reflexiva para lidar com os acontecimentos de acordo com a nossa, a princípio, faixa etária. E aí pense tanto na perspectiva do espírito quanto na perspectiva do encarnado. E aí temos o aprender e mudar. Se dizemos que aprendemos e não houve qualquer mudança em nós, é porque nós não aprendemos. Para podermos efetivamente ter qualquer aprendizagem e utilizá-la devidamente, precisamos estar com a nossa mente aberta, facilita o fluxo, a possibilidade da aprendizagem e mais, estarmos, obviamente, com a condição de apresentar as mudanças necessárias. E aí, dentro desses elementos próprios da reflexão que nortearam toda a nossa construção até aqui, nós vamos trazer, dando nomes às situações que ainda tem sido um problema para todos nós. Temos aí no cenário terreno a tese que ainda vigora em alguns lugares, deixa piorar para tratar. Gente, olhe, em 1867, 1865, as informações estavam lá. Não deixa piorar, trata logo, desde o começo. Mas hoje, século XXI, com as referências, vamos dizer assim, que a princípio deveriam ser as mais abalizadas, nós vamos encontrar essa tese, essa afirmação. Não, olha, segura aí, deixa, se piorar, aí vem, busca o tratamento, o hospital, que seja. Por mais que tenham as outras informações todas, da questão de capacidade de atendimento e tudo mais. Mas assim, a tese é comprometida. Como é que deixa piorar para poder tratar? E aí entra um problema que ainda hoje está aí, que é vinculado a essa tese. A questão do tratamento precoce, faz ou não faz, cria problema, não cria problema. E aí, assim, ainda mais quando se confundiu. Não dá para pensar a perspectiva da saúde dentro de uma perspectiva política partidária. Vai dar o que deu. Então, assim, precisamos, como espíritos que somos, pensar sobre uma possibilidade de transcendência, estar acima disso. Porque senão, aí nós vamos ver tristemente o problema dos desvios de verbas e recursos.
e pouco importa a bandeira que o desviante esteja segurando. É um problema de ordem espiritual, é um problema de ordem moral, é um problema que precisamos superar, superando o egoísmo que leva a isto. E aí, a criação de dados, diagnóstico, internação sem necessidade, alterando o diagnóstico, alterando causa-morte. E aí, assim, para ter índice, porque se tiver índice tem recurso entrando, e recurso entrando permite os desvios. E aí, assim, meu Deus do céu, sobre uma ótica espiritual, até quando? Quando nós vamos nos permitir mais? Aí vem o outro problema, que é a questão das vacinas. Se compra, se não compra, se está bem avaliada, se não está bem avaliada, se serve, se não serve, se vai ter efeito colateral, se não vai ter. Sempre medicação teve efeito colateral. Sempre. Então, assim, tem coisas, e aí pessoas que ficam naquela preocupação, naquele sofrimento: se eu tomar a vacina eu vou morrer, eu quero tomar logo para não morrer. Gente, vamos confiar mais em Deus. Deus continua no comando. Por mais que esse cenário terreno nos pareça mais complicado, lembre que uma ferida, quando começa o seu processo de cicatrização, ela coça. E se a pessoa não souber interpretar, ela pensa que piorou. Mas vai mudar sim, está mudando. E aí aumenta um pouco a tristeza quando a gente pensa nisso, quando a gente identifica com comprovações em vídeos e tudo mais de roubos de vacina no ato da aplicação. E aí diz assim: meu Deus do céu, para onde vamos? Vamos progredir, vamos nos renovar, vamos sair dessa faixa, vamos chegar em um ponto em que o nosso planeta será um planeta, sim, de regeneração. Mas enquanto houverem essas questões, nós estaremos, sim, sendo convidados a superá-las, sendo convidados a mudar essa perspectiva, a alterar a nossa condição efetiva. E é exatamente nesse cenário, pensando sobre isso, que lembramos de uma oração que vamos encontrar, feita por Alexandre, pelo benfeitor Alexandre, no livro Missionários da Luz, que compartilho neste momento com vocês, em que já vamos nos despedindo nesse momento de luz e de amor que nos une. Senhor, sejam para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos. Abre-nos as portas de ouro das oportunidades do serviço. E ajuda-nos a compreender a tua vontade. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos as dificuldades em estímulos santos. Transforma os obstáculos da senda em renovadas lições. Em teu nome, semearemos o bem onde surjam espinhos do mal. Acenderemos tua luz onde a treva demore. Verteremos o bálsamo do teu amor onde corra o pranto do sofrimento. Proclamaremos tua bênção onde haja condenações. Desfraldaremos tua bandeira de paz junto às guerras do ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com a fidelidade com que nos amas e perdoa nossas fragilidades e vacilações na execução de tua obra. Fortifica-nos o coração para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje, que nos deste para a renovação permanente até a vitória final. Somos tutelados na terra, confundidos na lembrança de erros milenários, mas queremos agora, com todas as forças d'alma, nossa libertação em teu amor
para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal, liberta-nos dos desejos inferiores, dissipa as sombras que nos obscurecem a visão de teu plano divino. E ampara-nos para que sejamos servos leais de tua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio de tua lei. Apaga o incêndio das paixões que, por vezes, irrompe ainda no âmago de nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Conserva-nos em tua inspiração redentora, no ilimitado amor que nos reservastes e que, integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender-te os sublimes desígnios em todos os momentos, convertendo-nos em servidores fiéis de tua luz para sempre. Assim seja, nos diz Alexandre na obra Missionários da Luz. E nós cá dizemos para vocês, muito obrigado pela atenção e carinho de vocês. Deus conosco, sempre, meus amigos. Receba um abraço bem carinhoso, cheios de amor, de saúde em plenitude, de fé, de confiança, de alegria, com esperanças renovadas em nossos corações por este mundo novo que todos nós estamos concluindo. Muito obrigado, que Deus nos abençoe sempre.